Fala galera, Gabriel aqui. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre Bitcoin, certo? Quase estourando máximas históricas. Você tem meme coins aí, então moedas de sapo, de cachorro, de gato, fazendo 700% aí no mês, certo? Taxas de funding estão na máxima, a ganância está de volta no mercado. Retail investors, né? Então investidores aí como eu e você, que não são grandes instituições, estão de volta aí no mercado. Então a gente vai falar sobre isso, que são algumas coisas que me preocupam aí. Vamos falar também sobre o lado bullish, certo? Então o que esperar mais pra frente no mercado. Vamos falar sobre altcoins, uma possível altcoin season. Então tem muita coisa boa aí que a gente vai ver nesse vídeo. Vamos montar uma estratégia para, independente do que acontecer ali, né? Se o mercado for continuar subindo, se o mercado for ter uma correção, se você ainda não entrou e está querendo entrar, se você já entrou e acha que tem que realizar, enfim. A gente vai analisar tudo isso daí e vai montar uma estratégia para você. Então se você já gostou do que a gente vai falar nesse vídeo, já deixa o like aí e bora pro vídeo. Bom, então a primeira coisa que eu quero falar pra vocês aí, que eu acho que é um sinal de que esse mercado tá perdendo um pouco ali, né, da noção da realidade, tá ficando um pouco demais, pode ter uma reversão, é a questão das meme coins, certo? Então se você abrir aqui, ó, nesse aplicativo do Banter Bubbles, o mensal, você já vai ver aí que você tem algumas moedas como a Pepcoin, 600% no mês, WIF, que é uma moeda cachorro com uma touca, então WIF é de dog, WIF a hat, então é uma moeda que não tem o menor sentido, não tem a menor usabilidade aí, fez 5 vezes no mês, tá com market cap aí de aproximadamente $1 bilhão, então 5 bilhões de reais numa moeda que não faz o menor sentido. Pepcoin também aí tem um market cap de aproximadamente 2 bilhões e meio de dólares, então são 10 bilhões de reais numa moeda de sapo que não serve para absolutamente nada. E isso daí, quando as meme coins aí estão explodindo muito, é um sinal de que o mercado pode ver possivelmente uma correção nos próximos tempos. Então eu ficaria esperto sobre isso. E é basicamente isso, certo? Então sobre meme coins, fique esperto, quando elas estão subindo muito, assim, disparando, é um sinal de que o mercado já está muito esticado. Outra coisa que eu queria falar para vocês é o indicador aí de medo e ganância. A gente está em níveis extremos, então batendo aí 90 pontos de extrema ganância no mercado, então as pessoas estão muito gananciosas, apostando em meme coins, enfim, isso é outra coisa para você ficar ligado. Isso significa que a gente vai voltar agora? Não, a gente pode ficar um tempo em extrema ganância, mas é outro fator aí que me preocupa um pouco. Além disso, outra coisa que me incomoda são as taxas de funding, certo? Então a gente vai dar uma olhada agora nisso aqui mais de próximo. Esse gráfico aqui, né, ele mostra, ele não é um gráfico, né, esses números aqui, eles indicam aí, né, o quanto que está sendo cobrado anualmente para você operar criptomoedas de forma alavancada, certo? Então você pode ver que na grande maioria das corretoras aí, você tem taxas próximas de 100% de funding. Então para você estar fazendo uma operação alavancada, você vai estar pagando 100% anual em cima daquele ativo que você escolheu operar, certo? Então as taxas estão em níveis absurdos de histórico, até deu uma baixada agora, quando eu olhei mais cedo, estava um pouco mais alto. Se você olhar aqui o Funding Rate Heatmap, eles tiveram até que adicionar uma nova cor aqui, certo? Esse mapa, ele vinha até o amarelo só, que seriam taxas de próximo de 50%, como eu falei no meu último vídeo, certo? Porém, hoje as taxas estão muito maiores, então a gente já teve que adicionar um nível laranja aí. Isso é no anual. Se você puxar no diário, certo? Mensal, desculpa, no diário tá praticamente tudo laranja, então praticamente qualquer moeda em qualquer corretora tá próximo aí de 100% para você operar alavancado. E isso não é bom, certo? Então quando você tem, isso significa que você tem muitas operações, muitas pessoas aí operando com dinheiro emprestado, e geralmente quando você tem isso também, o mercado tende a uma hora ou outra ter uma correção aí, liquidar essas posições, enfim. Não é nada saudável para o mercado manter esse tipo de nível de leverage tão alto assim. E por último eu queria falar para vocês do aplicativo da Coinbase, né? E de ontem para hoje a gente foi da posição mais ou menos ali 150 até a posição 50, então 100 posições a mais de download. Isso significa o quê? Que tem um monte de gente desesperada que tá vendo essa alta do Bitcoin, tá querendo entrar e não entrou ainda. Então é o que eu falei no começo do vídeo, retail está de volta, as pessoas estão baixando o app aí, a corretora da Coinbase inclusive caiu, acho que hoje ou ontem de novo, de tanta gente querendo usar e comprar ao mesmo tempo, certo? Tá uma demanda enorme, então as pessoas estão querendo entrar na FOMO Master ali, né, aquela puta, eu não quero ficar de fora, perdi, então muita gente entrando agora. Isso é outro indicador aí que me assusta um pouco, certo? Então agora a gente vai olhar aqui rapidamente o gráfico do Bitcoin, né, pra eu mostrar pra vocês se a gente tiver uma correção até onde eu espero mais ou menos, ó. Hoje, como vocês podem ver, ele chegou a encostar ali na máxima, talvez ele tenha batido ali por uns $100, eu não cheguei a ver no detalhe, mas enfim, tocou bem no topo e já teve aí uma pequena correção de volta, certo? Então se a gente for ter essa correção mesmo, até onde que eu espero que ela possa vir? Ou até esse último topo aqui, né, de 12% mais ou menos, traria a gente para os 60 mil, ou então até essa barra aqui que a gente quebrou, certo? Daria mais ou menos aí 20% de correção e traria a gente para levels próximos aos $50 mil. O que eu acho que não vai acontecer talvez,
Porque o que a gente está vendo aí, muita grana institucional entrando no mercado. É o que a gente vai falar um pouco mais agora sobre o dinheiro institucional aí, né, que está entrando pelo ETF. Então nesse tweet aqui você pode ver que só no dia de hoje a gente teve aproximadamente aí 600 milhões de dólares que foram aí, né, de inflows no ETF do Bitcoin só no dia de hoje, certo? Então nos últimos dias a gente já teve aí também 500 milhões, 600 milhões, tá entrando muita grana aí pelo ETF, isso aí é 10 vezes a capacidade que os mineradores têm de produzir Bitcoin, certo? Então muitos inflows aí de instituições, dinheiro de Wall Street, muita grana tá entrando e, bom, esse pessoal aí eu acho que o interesse deles vai continuar. Por isso que eu não espero uma queda tão grande. No máximo ali até onde eu falei, mais ou menos 50 mil. Eu acho que poderia acontecer. Seria uma ótima oportunidade de entrada. Se cair para 60, se estava querendo entrar, talvez também já seria interessante. Mas enfim, acho que a demanda vai continuar. Bom, então nesse outro gráfico aqui você consegue ver aí, né, os inflows de dólares no ETF desde que ele lançou, certo? Então como vocês podem ver, no começo estava saindo muito da mesma forma que estava entrando, certo? Esse Bitcoin que estava saindo era do ETF da GBTC. Eu já expliquei isso em outro vídeo, mas basicamente ele já tinha um fundo antes do ETF ser lançado. As pessoas estavam com o dinheiro preso dentro daquele fundo, certo? Quando o ETF foi lançado, muita gente conseguiu ali realizar esse dinheiro. Então por isso estava saindo muito no começo. Mas vocês podem ver que chegou aqui um tempo onde pararam de sair os outflows ali, né, do GBTC e a demanda continua alta e agora cada vez maior, certo? Então só, como eu falei, no dia de hoje, 600 milhões de dólares de inflows pelo ETF. Bom, então outro ponto interessante que vale ressaltar, como eu já trouxe para vocês no meu último vídeo, certo? É que dessa vez, por causa do ETF, o ciclo está acontecendo muito mais rápido. A gente vai entrar aí em mais detalhes sobre como que esse ciclo do Bitcoin funciona, né? Mas basicamente o que é? Por causa do ETF, a gente está próximo de máximas históricas muito antes do halving, certo? Então aqui 60 dias antes do halving, como mostra esse tweet, a gente estava 17%, quando em 2020 a gente estava 80%, em 2016 60% aproximadamente aí, certo? E agora a gente nem chegou no halving e já está tocando ali máximas históricas, então talvez seja a primeira vez na história aí que o Bitcoin faça máximas históricas antes mesmo do halving acontecer, certo? Esse último mês que a gente teve, inclusive, foi o maior candle da história do Bitcoin, certo? Ele nunca tinha fechado um candle tão grande, acho que foi de 22%, se eu não me engano. Enfim, está num ciclo novo aí, histórico, nunca entrou tanto dinheiro tão rápido, tão antes no ciclo pro Bitcoin. Isso aí mostra que vai ser um ciclo muito interessante, muito intenso. E agora, né, com dinheiro institucional. É outro jogo. Dinheiro de Wall Street, grana pesada, vamos ter um ciclo aí muito diferente. Eu estou muito bullish para isso. Bom, então aqui eu trouxe essa comparação, né, esse gráfico que ele mostra aí mais ou menos a média mensal ali do desenvolvimento de preço do Bitcoin. E como eu falei ali, né, geralmente ele só estoura sua máxima histórica depois do halving. Inclusive, se você não sabe o que é o halving, eu tenho um vídeo aqui no canal. Eu não vou explicar de novo para esse vídeo não ficar muito longo, mas você pode dar uma conferida, eu vou deixar ele linkado aqui. Mas basicamente, depois que o halving acontece, o Bitcoin estoura sua máxima histórica e assim que ele estoura a máxima histórica, ele tende a ter uma alta explosiva e exponencial nos próximos meses. Vocês podem ver aí no de 2012, que foi o primeiro ciclo, certo? 2016 e 2020 foi o que aconteceu e agora a gente está prestes a estourar novamente essa máxima e possivelmente ter aí, né, os próximos meses muito explosivos. Não significa que não possam ter correções no meio do caminho, mas como o ciclo ao longo do prazo é tão explosivo, essas correções acabam ficando quase irrelevantes no longo prazo. E os últimos dois pontos que eu queria trazer para você aí, né, vou passar mais por cima, mas é o ciclo de liquidez global, certo? Como você pode ver nesse gráfico aqui, está voltando a ter aí novas injeções de liquidez na economia global. Isso também movimenta muitos mercados, certo? Os mercados tendem a subir quando os governos estão ingerindo dinheiro na economia e também a reunião do Fed aí que vai acontecer lá no dia 19 de março. Talvez eles não vão abaixar taxas de juros agora, mas eles já pararam de subir. Em algum momento desse ano é esperado aí um corte e uma redução nas taxas de juros, certo? E quando isso acontece, é muito bom aí também para os mercados de risco, certo? E também beneficia aí o nosso querido Bitcoin. Bom, então chega de Bitcoin agora, certo? Você já viu, eu estou muito bullish pro Bitcoin. Acho que o mundo inteiro está muito bullish, Wall Street está muito bullish. As pessoas estão começando a entrar que nem malucas aí no Bitcoin, certo? Mas agora a gente vai falar da parte que eu mais gosto desse mercado aí, que é a parte de altcoins. Também gosto muito de airdrop, certo? Acho que vale muito a pena você dar uma olhada se você não viu ainda. Confere a playlist no canal. Mas hoje a gente vai falar só de altcoins aí, certo? Inclusive, se você já gostou do vídeo até aqui, deixa aquele like, se inscreve no canal, deixa um comentário, fortalece muito. Mas enfim, vamos entender aqui, né, com essa foto, como que funciona o flow do dinheiro, né, no mercado de criptomoedas quando acontecem esses ciclos aí de alta, né, que duram geralmente 4 em 4 anos. Então, primeiramente, o que acontece é o que a gente está vendo. O Bitcoin, ele sobe muito na frente de todas as outras moedas, tem o seu momento ali, a sua disparada
absurda, e somente depois que o Bitcoin tem essa sua super alta, dá uma corrigidinha, começa a dar uma acumulada ali, né, fica meio lateral, aí sim você começa a ver o dinheiro sendo movimentado, né, para outras altcoins. Então a galera começa a realizar um pouco de lucro do Bitcoin e começa a mexer esse dinheiro para o Ethereum e altcoins maiores, então Solana, Avalanche, Polkadot, enfim, essas altcoins maiores. Então primeiramente ele sai do Bitcoin, vai para essas altcoins médias aí, certo? Então aí sim você vai começar, na hora que o Bitcoin parar de subir, a ver um movimento do Ethereum, certo? Acho que o Ethereum vai buscar uma alta muito interessante nos próximos dias. Tem especulação aí que possa sair ainda esse ano um ETF do Ethereum. Mas enfim, rola esse movimento, certo? Então daqui para frente vão começar a subir algumas altcoins e depois então começam a subir as altcoins ainda menores, aquelas shitcoins, aquelas altcoins de 100 milhões de market cap, 50 milhões de market caps, altcoins aí que fazem 10, 100 vezes, 50 vezes, aqueles ganhos absurdos que você vê a galera falando, certo? Então vamos lá, né? Como que acontece? Primeiramente a gente tem esse gráfico aqui que mostra o movimento que o Bitcoin fez até agora esse ano, certo? Então a gente veio, estourou essa zona aqui dos 25 mil e desde então ele teve uma alta aí exponencial, significativa, e foi buscar a sua máxima, e é de se esperar para a próxima parte do ano aí, né, ele vir descobrir máximas novas históricas. Porém, o mercado de altcoins ainda não fez o mesmo movimento, certo? Então, como eu falei, ele geralmente acontece depois que o Bitcoin faz o seu movimento. Então ele veio, estourou aqui também uma zona de resistência que ele estava há muito tempo, e agora ele está próximo aí de buscar a sua máxima aí histórica, né? Então, esse aqui é um gráfico do Total 3, o gráfico Total 3, ele é um gráfico que junta toda a capitalização do mercado de altcoins e criptomoedas, excluindo o Bitcoin e o Ethereum, certo? E no momento a gente tem aí uma capitalização de aproximadamente 600 bilhões de dólares. Sua máxima foi 1,2 trilhões, e então o próximo movimento acredita-se que é ele buscar essa zona, certo? Se você olhar esses outros gráficos aqui, eu também trouxe no meu último vídeo, ele mostra o que aconteceu no ciclo passado, certo? Então em 2021, quando a gente teve ali, né, o último ciclo de alta, o mercado de altcoins teve esse mesmo movimento. Então primeiro foi o Bitcoin, depois ele veio buscar ali, né, além de estar alcançado a sua máxima anterior, ele fez uma nova máxima ali, né, foi num market cap aí de aproximadamente 85 bilhões de dólares para 973 bilhões de dólares. Então 10 vezes aí aumentou o mercado de altcoins, né? Então se ele repetir esse movimento, não precisa nem ser por completo, mas se ele fizer pelo menos 5 vezes aí, né, ele pode ir para o mercado de 2,5 trilhões de dólares, certo? E isso daí, quando isso acontece, aquela sua altcoin de 100 milhões, 50 milhões de market cap, ou de 1 bilhão, 2 bilhões, vai entrar muita grana ali, vai fazer crescer muito esses projetos, certo? Isso é uma coisa que eu acho que é interessante de eu comentar para vocês. Quando você está olhando uma altcoin, você quer saber até onde ela pode ir, qual que pode ser a máxima dela. O que é interessante você olhar não é o preço da moeda, ela custa 0,2 centavos ou 1 centavo, pode chegar a $1. Não é assim que você tem que olhar. Você tem que olhar pelo market cap, né? O market cap, ele indica ali, né, o quanto de grana você tem dentro daquele projeto, certo? Então, se você tá, sei lá, você tem o Ethereum, que é uma blockchain de primeiríssima ali, e você acredita que a Solana pode chegar um dia a ser tão grande quanto o Ethereum, ter tantos usuários quanto, chegar no mesmo patamar, certo? Então, o que você vai olhar para ter o seu alvo para a Solana? Se você acha que ela pode alcançar o Ethereum, por exemplo aqui, ó, o market cap do Ethereum é de 430 bilhões de dólares, enquanto da Solana é de 60 bilhões de dólares, certo? Então aqui ele tem que fazer aproximadamente entre 6 e 7 vezes para alcançar o market cap do Ethereum, certo? Pode ser que o Ethereum ainda cresça mais, então enfim. Mas essa é a conta, essa é a lógica que eu queria passar para você, certo? Quando você está olhando o preço aí, quando você acha que uma altcoin pode chegar, isso é a forma mais interessante de você olhar, certo? Olhar o market cap, e não só o market cap, como o market cap totalmente diluído. Ou seja, o que é a diferença entre esses dois, certo? O market cap, né, é a grana que tem lá de acordo com as moedas que estão em circulação no mercado agora, certo? E o totalmente diluído, ó, vocês podem ver que no da Solana não faz muita diferença, né? Tem 60 bilhões agora e o totalmente diluído são 75 bilhões. A diferença é que esses 75 bilhões são de todas as moedas que estão no mercado agora, certo? Mais as moedas que ainda podem ser emitidas aí no mercado a longo prazo, certo? Se um projeto tem um market cap muito menor do que o market cap totalmente diluído, isso significa que você tem ainda uma cacetada de moedas que podem ser aí lançadas, né, no mercado. Isso daí, quando você joga mais um monte de moeda no mercado, o que acontece é que nem o dólar. Quando você imprime mais um monte de grana aí, né, os países começam a imprimir dinheiro, o dinheiro se valoriza ali, então isso pode fazer o preço da moeda cair muito. Então isso é um negócio que tem que ficar muito ligado. Eu nem ia falar isso no vídeo, eu parei para pensar agora, mas tá aí um alfa para você. Se ligue sempre no market cap totalmente diluído.
Tokenomics. Inclusive a gente tem um vídeo só sobre Tokenomics aqui, se você quiser ver isso um pouco mais a fundo, dá uma olhada lá depois. Mas enfim, é basicamente isso. Voltando ao que eu queria falar, né? Quando as altcoins começarem a fazer esse movimento, você vai ver movimentos aí absurdamente explosivos no mercado de altcoins. Então eu vou trazer aqui algumas para vocês só como motivo de comparação, né? O que aconteceu no último ciclo, que pode acontecer novamente nesse ciclo. Então, primeiramente, vamos usar aqui o Ethereum de exemplo. Vocês podem ver ali, né, que no começo do ciclo, em 2020, ele estava aproximadamente 300, 400 dólares, e lá no topo ele chegou aí a bater 4.600 dólares. Então fez mais de 10 vezes aí o Ethereum. Se puxar outras moedas, como a Cardano, por exemplo, ou a Solana, também fizeram aí 5, 10 vezes. Aqui a Cardano, como vocês podem ver também, né, no começo do ciclo ali, final de 2020, estava aproximadamente 10 centavos, 15 centavos, no máximo ali, né, no topo histórico, ela chegou a bater 3 dólares, então fez aí 30 vezes. Solana, VAX, você pode puxar diversas altcoins para ver, todas apresentam o mesmo padrão, certo? Então, depois que começa, estoura o Bitcoin ali, seu all-time high, ele começa a subir absurdo, uma hora ou outra as altcoins vão acompanhar, vão subir absurdos, e é ali que a gente consegue ali nesses ganhos aí de 30, 50 vezes. Isso aqui eu tô mostrando nas maiores, certo? São criptomoedas de bilhões aí de market cap. Se você pegar as moedas pequenininhas ainda, né, de 50 milhões, 100 milhões, cada ciclo vai ter as suas, enfim, essas aí podem fazer aí até 100 vezes ou mais. O negócio é bizarro. Quando a loucura está instaurada no mercado, é bizarro. Então, o que você tem que fazer agora, certo? Qual que eu acho que é a melhor opção? Se você não quer ficar de fora do mercado 100%, você já pode aí entrar um pouco, né, na expectativa de pegar... Eu iria nas altcoins, né, pensando mais pra frente, a gente pode ter esse fluxo aí de dinheiro, né, ter uma altcoin season, mesmo que daqui pra frente elas caiam um pouco, puta, cai 10, 20, 30%, no longo prazo acaba não importando se você escolher as moedas certas, certo? Então eu acho que a coisa mais importante agora é você montar ali, né, uma watchlist com os seus tokens favoritos. Então, tenha uma watchlist dos seus tokens de AI, que são os seus tokens preferidos, uma watchlist de tokens de games, que são os seus preferidos, uma watchlist de tokens da Solana, de tokens da Cosmos. Então, só para finalizar, eu vou passar aqui algumas rapidinho que eu acho que pode ser um momento interessante, são tokens que eu gosto, são tokens muito pequenos, muito arriscados, certo? Então, faça sua pesquisa antes de entrar nesses tokens, nada disso aqui é recomendação de investimento, simplesmente eu vou falar aí alguns tokens que eu acho interessante, que eu estou entrando, certo? Então, a gente tem Playable Games, é um estúdio de games aí, né? Teve uma alta sinistra ali, de quase 10 vezes desde a metade do ano. Teve ali uma bela de uma correção, está agora, exatamente agora, pegando ali no seu 618 de Fibonacci. Então pode ser um bom momento aí, se você está pensando no longo prazo, se o projeto continuar crescendo, se você achar que é um projeto interessante, pode ser uma boa entrada. Outra moeda que subiu muito nos últimos dias e agora teve uma correçãozinha é a Altura, certo? Então a Altura veio, tocou essa zona aqui, voltou, retestou exatamente essa zona aqui. Então pode ser um bom momento de entrada. Enfim, tem essa lista, dê uma olhada ali, né, nos tokens que você gosta, acompanhe e você pode comprar. E só para encerrar aqui, né, vão ficar aí algumas dicas aí para você tradear altcoins. Então, não se compare, como ele falou aqui, né, com o portfólio ou com estratégias de outra pessoa. Não siga outra pessoa cegamente o que ela está fazendo, né? Não fique comparando ganhos. Por quê? Porque cada um vai saber a sua estratégia de investimento, o quanto de grana que você tem para investir, se faz mais sentido você investir em algo mais seguro, como um Bitcoin ou Ethereum, se faz mais sentido você investir em altcoins pequenas, que são mais arriscadas, qual que é a sua tolerância para risco, quanto tempo que você tem para acompanhar, certo? Outra dica que é muito importante é não ficar pulando de moeda em moeda, tipo, eu tô segurando essa moeda, ela não tá subindo, e puta, aquelas moedas ali de inteligência artificial subiram 100% nos últimos tempos, ou meme coins subiram 700%, como eu falei. Aí você vai tirar sua grana dali e vai jogar numa moeda que acabou de subir absurdos, e daí na semana que vem essa moeda começa a cair ou para de subir e a sua começa a subir. Então se você ficar procurando ali, né, esses pumps e pulando de moeda em moeda, você também não vai fazer grana. Então o que você tem que fazer aí, né, é montar essa watchlist, ter os seus tokens preferidos dentro dos setores preferidos. Então, os que eu tô mais bullish aí, né, o que eu acompanho e tenho investido desde o ano passado lá e já tem trazido belos frutos, inclusive a gente tem aí a série também, né, que a gente cobre altcoins, são inteligência artificial e setor de games, certo? Então, para mim, esses são os principais setores que eu tô focado agora, mas você tem diversos setores aí. Então, você tem tokens da Ethereum, tokens da Solana, tokens de Layer 2 da Bitcoin, você tem diversas coisas aí que você pode procurar e encontrar as suas. Mas então faça uma playlist ali, né, com elas. E bom, basicamente isso que eu tinha para falar para vocês hoje aí. Falei bastante coisa. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, deixa um comentário que ajuda muito o nosso trabalho aí, certo? Compartilha com um amigo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder novos vídeos, certo? A gente vai estar trazendo vídeos novos aí toda terça e quinta agora à noite e também outros dias, mas terça e quinta toda vai ter.
E bom, basicamente isso. Vou ficar por aqui. Um abraço, até a próxima e valeu!